Bem, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 22, né? Então, nós estamos em uma série que já está ali para dar uma pausa. Estamos quase encerrando aí esse ciclo, né, da jornada aí da história de Abraão. Nós já vamos, hoje já tem aqui uma pequena nota, né? Eu não vou ler, vou deixar para a semana que vem, que é o finalzinho do capítulo 22, que já faz uma transição aqui para apresentar um pouco da história de Isaac, né? A transição da história de Abraão para a história de Isaac. E aí eu já peço as orações dos irmãos, porque como está planejado, nós vamos retomar Daniel, né? E a segunda metade de Daniel é desafiadora. Então, peça a Deus aí por mim, para que eu não desista, para que eu não postergue essa série, essa segunda metade aí, né? Quem sabe. Mas, se assim o Senhor permitir, em breve nós retomaremos aí Daniel capítulo 7. Né? Então, Bíblia aberta, Gênesis 22. A palavra de Deus diz assim, ouça ela com fé. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. E Deus continuou: Pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje:
no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como estrela dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis tua palavra. Nós pedimos ao Senhor que nos oriente, nos abra os olhos para enxergar as maravilhas da tua lei. Quanta riqueza há na tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude a não nos dispersarmos, a entendermos pelo teu Espírito aquilo que o Senhor quer dizer a nós nesta manhã. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Meus irmãos, esta é uma passagem que agora nós chegamos, na verdade, ao clímax, ao ponto mais alto da narrativa de Abraão. Nós vemos desde o capítulo 12, Deus fazendo essas promessas a Abraão, promessa de uma terra, promessa de um descendente, e nós vimos o desenrolar dessa história de maneira em que o descendente vai sendo algo assim difícil, né? Impossível até de acontecer. A velhice vai chegando, o tempo vai se passando, e depois, então, apenas depois de 25 anos, é que Sara, então, dá luz a Isaac, o filho da promessa. E aí nós vimos que, após o nascimento, né, no capítulo passado, nós vimos que Isaac nasceu, mas houve essa intriga entre Isaac e Ismael, e então Ismael é mandado embora, como se também, de alguma maneira, Deus estivesse dizendo a Abraão que ele não colocasse uma esperança de segunda chance, né, com Ismael, né, de como um step ali para que, caso aconteça alguma coisa com Isaac, o Senhor pode ainda usar a vida de Ismael como meu descendente. Então, Deus manda Ismael embora e agora fica Isaac. Isso fica muito claro pelo texto que nós estamos tratando nesta manhã, porque exatamente fala sobre o seu único filho. Mas a gente sabe que Abraão tem outro filho, mas Isaac, ele agora nesse instante, ele é o único filho, é o único herdeiro de Abraão, é o herdeiro das promessas onde Deus fez com Abraão. Mas então agora nós chegamos a um ponto da idade de Abraão e também da história de Abraão que faz um pedido a Abraão. Um pedido este bastante difícil. Se você leu isso com atenção, se você aqui que é pai, mãe, e ainda não sentiu o peso daquilo que está sendo dito aqui, quero que você pense por um instante no seu filho. Alguns aqui têm um único filho. Se Deus pedisse o seu filho, se Deus exigisse de você o seu filho, o seu amado filho, e perceba aqui que nós lemos, e eu tentei enfatizar, não sei se consegui, mas a quantidade de vezes em que há essa menção de filho, meu filho, seu amado filho. Até também talvez essa contínua repetição do nome Isaac, que quer dizer riso, alegria. Então nós estamos diante daquele filho que trouxe tanta alegria ao pai, trouxe tanto gozo à sua alma. Finalmente agora posso descansar porque
vi agora as promessas de Deus se cumprindo, a descendência que fora prometida por Deus, agora finalmente posso tê-la em meus braços. Mas agora Deus fala assim: Abraão, me dê o seu filho. Dê a mim o seu filho, seu amado filho. Meus irmãos, nós vamos ver, como nós temos notado também, o quanto que nós podemos amar as bênçãos de Deus e não amar o Deus das bênçãos. Nós podemos muitas vezes colocar o nosso coração no lugar errado. Eu acredito que esse teste que Deus faz com Abraão mostra o como Deus muitas vezes tira o nosso coração, recalibra o nosso coração, melhor dizendo, dos amores e dos afetos que nós nutrimos por certas coisas ou pessoas. Então nós vemos como Deus pode nos resgatar de nós mesmos. O primeiro ponto da nossa mensagem nessa manhã é o teste. Os versos de 1 a 2, nós vemos um teste. Deus pondo Abraão à prova. É isso que nós vemos aqui. Nós ficamos sabendo de algo que Abraão não sabia. Assim como Jó não sabia da conversa de Deus com Satanás, assim também nós ficamos sabendo de uma conversa ou de uma nota aqui que Abraão não sabia. E é assim também na nossa vida. Muitas vezes nós não sabemos o que se passa por trás das cortinas. Mas nós somos agora privilegiados porque nós sabemos que tudo isso que vai acontecer tem uma razão. Deus está testando Abraão. E que frase, meus irmãos! Que frase mais profunda! E a minha pergunta para você nessa manhã, o que esta frase, né, Deus pôs à prova a Abraão, o que ela causa em seu coração? Temor? Dúvida? Ou qual outro sentimento? Talvez o seu primeiro sentimento seja de surpresa. Né? Espera aí, como assim Deus colocou alguém à prova? Talvez isso faça sentido, você ouvir a respeito de que o diabo pode, né, às vezes tentar alguém, mas Deus põe à prova alguém. Tiago vai nos dizer exatamente, né, no capítulo 1, verso 13, que quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Como então podemos entender o que está diante de nós? Afinal, Deus pode ou não tentar ou testar? Primeiro que nós observamos aqui é de que Tiago, ele nos ensina de que, de fato, Deus não induz ninguém ao erro, ou não proporciona ciladas em que possamos cair. Deus não está chateado com a gente ou arrependido de nos salvar e agora ele tem um motivo, ele quer um motivo para nos dispensar, né? E ele então cria situações para nos colocar em armadilhas, ciladas em que possamos cair. E ele começa então a nos induzir ao erro. Não é isso. Obviamente é isso que Tiago está tratando. Deus, ele não pode tentar ninguém. Ele continua ali no contexto dizendo, ninguém que é tentado por Deus, mas antes é tentado pelo próprio desejo do seu coração. O coração é a fonte da tentação. E então, ninguém pode dizer assim, olha, eu caí, eu falhei, porque Deus, né, colocou tantas bênçãos na minha mão, e então a culpa foi de Deus.
Nesse caso, é a cobiça do coração que fez com que a pessoa se desviasse, caísse em armadilha. Portanto, Deus não induz e não leva ninguém a erro. Essa é a primeira coisa que nós devemos ter em mente. A segunda coisa é que quem procura nos destruir, ou como na linguagem de Pedro, né, na sua primeira carta, devorar, é o diabo. Ele sim envia tentações e tenta-nos a fim de que desonremos e blasfememos do nome de Deus. Ainda assim, devemos nos lembrar de Jó, que mesmo quando o diabo e seus demônios tentam destruir, o Senhor dá a ele um limite. Ou como Pedro, né, em que Jesus disse a ele que Satanás havia pedido para peneirar Pedro, né? Ou, em algumas outras traduções, cirandar como trigo. Cirandar como trigo. Antigamente eu tinha uma... Parecia o seguinte, não sei se você vai se relacionar com isso, mas quando Jesus dizia cirandar como trigo, eu pensava assim, o diabo andando em roda com ele, né? Mas na verdade é peneirar, para que Pedro fosse esmagado, saísse Pedro e ficasse a fé dele. Essa é a ideia. O diabo ele está tentando usar as tentações, as provações da nossa vida para nos desvincular da nossa fé. Mas o grande ponto é que nós temos um intercessor, Jesus, intercedeu por Pedro. Então nós podemos ter certeza de que as provações, né, como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8, não podem nos separar do amor de Deus. Deus, ele, né, usando a linguagem aqui de Lutero, que dizia que o diabo é diabo de Deus. Em que sentido? De que até mesmo as ações do diabo, elas têm limite dado pelo Senhor. Meus irmãos, o diabo ele não é o soberano sobre nossas vidas. Quem é o soberano? E ele usa todas essas coisas, inclusive aquilo que o diabo tenta para destruir na nossa fé, Deus usa para o nosso próprio bem. Mas isso não é o caso aqui também. Então, o que Deus está fazendo com o idoso Abraão? Deus, meus irmãos, ele também nos prova a fim de nos fortalecer. Testar alguém para ver se o mesmo prova ser digno. Pense, por exemplo, em como quando alguém compra uma joia de ouro. Não basta que ela pareça ouro. Ela precisa ser ouro. Então, o joalheiro experiente a submete a testes, verifica a marca, mede a densidade, usa reagentes específicos, em alguns casos até expõe ao fogo. O teste não cria o ouro, mas apenas revela o verdadeiro elemento. Ele apenas revela se é verdadeiro. Se for autêntico, ele permanece. Se for apenas uma imitação, a falsidade fica evidente. É exatamente a linguagem que 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, vai usar, quando ele diz assim: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ou alguns outros exemplos das Escrituras, como Êxodo, capítulo 16, verso 4, que diz assim: disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhe farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não minhas instruções. Mais um texto, Deuteronômio 8:2.
lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. É claro que o Senhor já sabe o que se tem, o que se passa em nossos corações, mas Ele faz isso por nos amar. Ele quer nos fortalecer por meio das provas e que saiamos com uma visão ainda mais clara sobre quem Deus é. E é por isso que Tiago vai dizer assim: tende grande alegria quando passardes por muitas provações. Quem aqui já glorificou a Deus pelos sofrimentos, pelas lutas, pelas provações? E é nelas, meus irmãos, que nós saímos aprovados ou reprovados. É nas nossas provações é que nós vamos então glorificar a Deus ou então escolheremos o caminho da murmuração. Aqui, como nós lemos aqui, foi o caminho de Israel. O caminho que Israel escolheu diante das provações foi o de murmurar contra Deus, foi o de reclamar contra Ele, foi o de então não confiar na provisão e no cuidado de Deus. Mas Jesus Cristo, Ele também foi tentado em todas as coisas. E Ele foi aprovado, provou-se digno. Então isso que aqui está diante de nós é o que Deus está fazendo com Abraão. Deus está fazendo com que Abraão seja visto como digno das promessas pactuais. Mas nós enxergamos não somente o teste que está aqui, mas nós vemos também o tamanho do teste. Perceba aqui que no restante da passagem, como eu mencionei antes, a quantidade de vezes que a palavra filho e pai são ditas. O autor quer mostrar o tamanho da prova que Abraão está passando. Não é alguma coisa que ele não ama. Não é algo não querido, que tanto faz Isaac morrer ou não. O que está em jogo aqui é o filho em quem ele coloca todo o seu amor, a sua alegria, a sua satisfação. Após tantos anos de peregrinação, finalmente ele viu a sua descendência, o seu filho, a quem ele ama. O autor quer nos mostrar o quanto é difícil a prova que Abraão está envolvido. Você consegue imaginar o coração de um pai, depois de uma longa jornada de 25 anos, em que ele finalmente tem o seu filho e agora Deus diz: dê-me, ofereça-o em holocausto. E é claro que fique bem claro aqui, meus irmãos, que Deus não quer o holocausto. Deus não quer sacrifício de seres humanos, muito menos de Isaac. Isso vai ficar claro em outros textos das Escrituras, mas por que eu posso dizer com tanta certeza que Deus nunca teve a intenção de sacrificar Isaac? Porque o texto começa dizendo exatamente que esse era uma prova. Era um teste de Deus a Abraão. Se Abraão não passasse na prova, ele não seria, e como ele passou também, não foi o caso. Mas algo também interessante nesses 2 primeiros versículos, que eu queria chamar a atenção de você, é que Deus está aqui de uma maneira muito bela, né, pelas mãos de Moisés, escrevendo tudo isso aqui, contando de uma maneira muito bem desenhada. Ele está recontando o chamado de Deus a Abraão. Perceba comigo, se você ler com atenção, a maneira como intencionalmente os versos aqui, não só os primeiros 2 versos, mas o restante dos versos, são muito parecidos com o capítulo 12.
Porque ele diz, pegue o seu filho e vá à terra de Moriá, uma terra que eu lhe mostrarei, né? Um dos montes que eu vou lhe mostrar. A semelhança também mostra o propósito de nos mostrar, o propósito, na verdade, de que ele, né, Abraão, é digno das promessas e nos faz perguntar se Abraão amaria mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus. Será que a fé de Abraão é uma fé genuína? Porque aqui devemos nos perguntar, será que eu e você amamos mais as bênçãos de Deus do que aquele que dá as bênçãos? Porque se amamos mais as suas bênçãos, temos claramente um ídolo nos nossos corações. Algo ou alguém que funciona como um Deus para nós. Porque lembra que nós já passamos por várias questões aqui que nós vimos isso funcionar no coração de vários outros personagens. Nós vimos que as filhas de Ló, por exemplo, elas queriam ter tanto filhos que embebedaram seu pai e tiveram uma relação incestuosa. Nós vimos também a mulher do próprio Ló, que tinha amor e o coração dela na cidade de Sodoma, a ponto de virar para trás e se transformar em estátua de sal. E aqui, no primeiro chamado a Abraão, Deus promete grandes bênçãos, mas agora exige grande sacrifício. E a pergunta: estamos prontos para a obedecer e a encarar o custo do discipulado? Nós estamos prontos a seguir a Jesus quando ele diz assim: venham, porque eu vou cuidar de você. Venha, porque eu vou te restaurar a saúde. Eu sou poderoso para fazer isso e aquilo na sua vida. Eu sou o Criador, o Deus de toda a terra. Eu posso te dar isso. Então você vem todo alegre. Mas quando ele diz assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me siga. Será que nós vamos com tanta empolgação? E aí nós vamos para o segundo ponto, obediência ao teste, dos versos 3 a 10. Nós vemos exatamente que Abraão, ele se mostra digno, porque olha o que ele faz no verso 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. O que o texto está querendo comunicar para a gente quando ele diz que Abraão acordou de madrugada cedo? Ele está dizendo para nós assim, Abraão não titubeou. Abraão, ele prontamente obedeceu à voz do Senhor. Ele não tinha ainda de maneira clara na sua mente, talvez, de que o que Deus ia fazer, mas ele colocou a sua fé e a sua confiança em Deus. Hebreus, refletindo sobre essa passagem, vai dizer assim: Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Ele disse assim: se Deus me deu Isaque, e ele está dizendo que a partir de Isaque será feita uma descendência tão numerosa quanto a areia do mar, tão numerosa como as estrelas do céu. Se ele pediu, ele pode ressuscitar até mesmo Isaque dentre os mortos. Porque nós já vimos Abraão negociando com Deus. Ele não faz isso aqui. Nós já vimos ele dizendo, Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor não destrói aquela cidade, se tiver 45, se tiver 40, 30, 20 e 10. Ele não começa a questionar a Deus, ele não coloca, né, o seu relacionamento com Deus em jogo para dizer, olha, Senhor, e aí? Mas o Senhor disse que a sua promessa era por meio de Isaque, e aí? Ele prontamente obedece. Hoje a gente pode lembrar também de Ló, que sendo alertado sobre a destruição de Sodoma, ele diz o quê?
o texto fala que na manhã seguinte Ló estava como que para lá e para cá, enrolando. Até que o anjo fala, bora, vamos embora. E pega ele pela mão e sai. Abraão não, tipo, vou acordar mais tarde, vou dar uma volta aqui, vai que Deus muda de ideia. Meus irmãos, é difícil obedecer a Deus quando Ele nos pede para entregar aquilo que amamos. Eu tenho certeza de que todos que aqui estão, em algum momento, tiveram que renunciar a algumas coisas que amam. Mas às vezes nós fazemos isso de maneira relutante, né? Senhor, será? Senhor, manda uma luz. Senhor, me disse isso aqui, eu preciso realmente, né, largar a mão. Será que é isso e não aquilo? Senhor, manda um sinal, não está claro. Aí a gente faz igual Gideão, né? Se molhar do orvalho, mas se não molhar, molhar ao redor. E Senhor, se não for assim, se for assado, aí eu vou entender que o Senhor está dizendo para mim. Mas quando você tem filhos, e os seus filhos, né? E quando você pede os seus filhos, por exemplo, para fazer alguma coisa, e ele fala assim, daqui a pouco, já vou. Como é que você se sente, pai? É claro que a gente, quando diz, ordena algo, é para que aquilo seja obedientemente aceito. E Abraão faz isso. Agora, veja como eu estou tentando mostrar para vocês de maneira gráfica como o texto está trabalhando com essa questão. Perceba outra coisa aqui. 3 dias de jornada, gente. Beleza, tudo bem, acordar cedo e ir, mas e ao final do primeiro dia? Será, Deus, que é isso mesmo? Será que eu ouvi mesmo o Senhor? Segundo dia, nada. É isso mesmo que o Senhor quer. Terceiro dia de jornada. A obediência de Abraão se mostra não somente pronta, de maneira rápida, mas ela também se mostra resoluta. E a obediência, uma submissão obediente também nos mostra que o foco está em Abraão, mas a gente não pode perder de vista Isaac aqui. Não é o ponto ressaltar Isaac, mas nós precisamos lembrar aqui que Isaac não é mais uma criancinha. Ele é um adolescente forte. Um adolescente capaz de levar as lenhas nas suas costas. A lenha para o seu próprio sacrifício em suas costas. E que poderia muito bem resistir ao seu velho pai caso quisesse. Falasse assim, coisa nenhuma, não vou, meu pai tá... já estou entendendo isso aqui. Estou entendendo o que o meu pai quer fazer comigo. Você quer saber de uma coisa? Eu vou fugir. E o verso 7 para mim, gente, é o verso que assim eu fiquei pensando muito nessa semana ao ler. Olha comigo o verso 7. Depois de 3 dias de jornada, Isaac rompeu o silêncio e disse a seu pai Abraão: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Ele está aqui, 1 mais 1 é 2. Eu estou vendo a faca, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a lenha. Mas e o cordeiro, pai, cadê? Deus proverá para si mesmo cordeiro. É a resposta de Abraão. É uma resposta de fé. Deus proverá para si um cordeiro. E às vezes a gente usa esse texto para dizer assim, né? Deus vai prover aquilo que eu preciso. Ou aquilo que eu quero. Deus proverá. Mas olha o que o texto quer nos ensinar.
Deus proverá para si um sacrifício, um cordeiro para o sacrifício. E então a passagem continua e ela é conhecida no judaísmo como Akedah, que é a palavra para amarrar, onde é aqui Isaac amarrado, Abraão deita seu filho sobre o altar, o amarra, pega a faca, estende a mão, pega a faca, e então o terceiro ponto. Nós vemos aqui o sacrifício substitutivo. O anjo, meus irmãos, intervém e a faca não recai sobre o seu filho, mas sobre o carneiro que Deus proveu. Deus não apenas parou e disse, olha, podem ir para casa, você passou no teste, está tudo bem. Para Abraão ter de volta o seu filho, era necessário que um sacrifício substitutivo seja feito. Ou seja, alguém teve que morrer para que Isaac fosse libertado, fosse tirado. E muitos anos depois, em um monte, perto desse monte Moriá, um pai veria o seu filho carregando nas suas costas o madeiro. Chegando até o local, meus irmãos, a faca não parou. Ela foi até o fim. A ira de Deus foi derramada sobre o filho, que bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus. E para nós, os crentes, Jeová Jireh, Deus proveu para si um cordeiro. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Monte Gólgota foi o sacrifício substitutivo para que nós possamos sair ilesos e sermos restaurados a um relacionamento com o Pai. Meus irmãos, para que nós pudéssemos sair ilesos, para que a ira de Deus não recaísse sobre nós, o Filho de Deus não foi poupado. O Filho de Deus levou sobre si. E a semelhança de Isaac, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Como ovelha muda, ele não chegou e disse, Pai, onde está o cordeiro? Na verdade, ele disse em agonia, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E então nós vemos a reafirmação da bênção sobre Abraão. E aqui é muito curioso, porque ele diz assim, porque você me obedeceu, eu vou te dar isso, isso, isso e aquilo. Tudo o que ele já havia prometido. Em Gênesis 12. Reafirmado diversas vezes pela circuncisão, pela aliança. Ele diz agora, por que me obedeceu e não me negaste o teu filho? Aqui parece que eu encontro aqui um eco como se fosse aquilo que Agostinho vai dizer, dá-me o que pedes e me pedes o que quiseres. Ou seja, Deus nos pede para sermos santos, mas Ele nos dá as condições para que sejamos santos. Ele nos promete a aliança, a promessa, a terra prometida, o céu. Mas ele pode dizer porque obedeceu, mas essa obediência é uma obediência comprada. Essa é uma obediência que foi comprada no Calvário. Não é uma obediência que vem dos nossos esforços, mas os nossos esforços são o resultado da cruz. Se eu e você hoje podemos obedecer a Deus em tudo o que Ele ordena, é porque Ele comprou, é porque Ele começou uma obra em nós e Ele é fiel para completá-la até o dia de Jesus.
eu quero te lembrar 3 aplicações sobre esse texto. A primeira aplicação é de que uma fé verdadeira, uma fé genuína, não consiste apenas em palavras ou apenas um assentimento intelectual. A fé verdadeira, ela é uma fé em ação, ela é prática. Olha como Tiago vai refletir a respeito desse texto. Ele diz assim no capítulo 2, versos 21 e 22. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Em outras palavras, a nossa fé, ela é demonstrada por nossas ações. A verdadeira fé age de acordo com o que se crê. Não podemos jamais que temos fé, que somos crentes, que amamos a Jesus, que somos parte do seu povo, que somos salvos, se vivemos uma vida que não está de acordo com a fé que proclamamos. Meus irmãos, e muito há que se dizer sobre esse assunto no que se diz respeito à nossa nação. Porque a grande maioria se diz cristão, se diz evangélica, mas vive totalmente indiferente, apática. Vive como se Cristo não existisse. Por isso nós devemos lembrar de que as nossas obras não são o meio pelo qual nós somos salvos, mas elas são resultado da nossa salvação. Segundo, ouvir e obedecer deve ser sempre nossa disposição. Quando Deus chama Abraão, ele responde: eis-me aqui. Abraão está sempre pronto a ouvir e também a obedecer. Assim como Moisés, Êxodo 3:4, Samuel, em 1 Samuel 3:4, Isaías 6:8 e, acima de todos, Jesus Cristo, em Hebreus 10:7. Ele é, para o cristão, um gigantesco modelo de resposta fiel. Meus irmãos, não sejam tardios ao ouvir pela palavra o que Deus quer de nós e não obedecermos. Terceiro e último. Lembremos de que Paulo diz em Romanos 8:32. Romanos 8:32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Calvino, comentando esse verso, ele diz assim: que essa passagem sirva para admoestar-nos e exercitar-nos a considerar o que Cristo traz consigo para nós. Pois como Ele é o penhor do amor solícito de Deus para conosco, então Ele não foi enviado para que vivêssemos privados de quaisquer bênçãos, ou para chegar-se a nós de mãos vazias, mas cheias de todos os tesouros celestiais. De modo que aqueles que os possuem não sentem carência de coisa alguma que lhes seja necessária para a sua plena felicidade. E mesmo, meus irmãos, e aí eu fecho a citação e digo, mesmo que seja reorientando o nosso coração a Ele e nos tirando da confiança dos nossos ídolos, Deus nos dará com Cristo tudo o que precisamos para viver uma vida que o agrade. Eu quero concluir com 2 conclusões, uma para não crente e uma para crente. A primeira conclusão aqui é que se você está aqui nessa manhã e ainda não colocou a sua fé em Jesus, porque lhe parece muito alto o custo de segui-lo, e eu preciso ser sincero a você que sim,
Há um custo para seguir a Jesus. Mas o preço de nos reconciliar com Deus foi pago por nosso substituto, Jesus. Você pode descansar na obra soberana de Deus. Você pode vir a Cristo nessa manhã. Mas se você é um crente e hoje se encontra em uma grande luta, e parece um grande teste, e que Deus está lhe pedindo obediência em algo extremamente difícil, eu quero te lembrar mais uma vez de Jesus Cristo, Filho de Deus, que em obediência humilde e paciente foi à cruz por você em seu lugar, mas que também agonizou diante de ter que experimentar tudo o que o esperava. Não será fácil obedecer, mas Deus promete estar conosco em meio ao sofrimento e à agonia. Deus é por nós. Oremos. Senhor, nós queremos lembrar de que a nossa salvação é fruto da obediência de Jesus, não da nossa. Nós apenas descansamos, mas isso não quer dizer que, ao recebê-la, nós não iremos então agir de acordo com a nossa salvação. Nos ajuda a entender essa distinção e nos ajude, Senhor, a viver de maneira que honre e agrade o Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, é o que te peço em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém e amém.